chegamos agora ao capítulo final do livro, né? Um capítulo muito importante, né? Então vou colocar aqui para vocês o capítulo 6. E esse capítulo, ele fala da conexão eu e o outro. Então é integrando o eu e o outro, que é muito importante. Então o que que esse capítulo fala, né? Esse capítulo fala da preparação para tornar as crianças e adolescentes e adultos capazes de ter relacionamentos e levar os sentimentos do outro em consideração. E aí existe essa dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro e de levar os sentimentos dos outros em consideração, tá? E aí essa dificuldade também tem muita questão com o desenvolvimento do cérebro. Então, por isso que as crianças, geralmente, elas são tidas, são vistas como egoístas, tá? Mas a gente precisa entender que trata-se dessa maturação do cérebro, tá bom? E não do caráter. Aí, com o tempo, e o ideal é que a gente vá aprendendo isso desde a infância. Lógico que a gente precisa frisar, existem 2 casos, né, que as crianças, elas não têm essa visão, mesmo com o cérebro ele evoluindo, né, ele progredindo, ele se desenvolvendo, tá? Mas essas crianças vão ter uma dificuldade muito maior, que são as crianças que têm o transtorno desafiador opositor, tá? E as crianças com transtorno de conduta, tá certo? Mas isso aí eu posso aprofundar depois no outro vídeo, tá bom? Depois eu trago para vocês. E aí, esse aspecto dessa visão mental é o que a gente chama de empatia, né? Que é a capacidade da gente se conectar com a mente do outro, com os sentimentos do outro, tá? E aí a gente pode estimular essa característica oferecendo a consciência sobre ela mesma e a conexão com as pessoas que estão cercando, né, essa criança. Então, os autores vão falar que o cérebro ele é um órgão social, e que ele é fisicamente conectado para receber sinais do ambiente social. E aí, se a gente pretende preparar essas crianças para participar de um relacionamento saudável, é preciso criar, né, um estado aberto e receptivo, ao invés de fechado e reativo. Então, assim, que quando é que ele está fechado e reativo? Quando o foco está só na autodefesa. Então, não importa o que fizerem, né, quem está nesse estado sempre vai estar mais cauteloso. E aí, até comentários neutros podem se transformar em palavras agressivas. E aí, quando a gente está nesse estado reativo, a pessoa está preparada para lutar, para fugir ou para paralisar. E aí, os autores vão trazer as últimas estratégias do livro, lembre-se que são 12. Então, nesse capítulo vai trazer as 2 últimas. Qual é a primeira desse capítulo, que é a estratégia 11 já, né? É o fator diversão familiar. E aí eles vão falar, né, que às vezes é difícil a gente esquecer como é que a gente se diverte em família, né? E eles falam também que uma criação divertida é uma das melhores estratégias para preparar os filhos para os relacionamentos. Porque isso vai estimular elas a se conectar com os outros. Então, o ideal é demonstrar um interesse, né, pelo que as crianças gostam. Então, muitas vezes os adultos falam, não sei por que essa menina gosta disso, e deixa pra lá, né? Então, assim, é tão interessante, assim, você tá assistindo um desenho que a criança gosta, você ficar comentando com a criança o que tá se passando ali naquele desenho. A criança vai se sentir ali importante, vai se sentir que o adulto se importa com ela, né? E isso vai formar no inconsciente da criança de que ela precisa ter relacionamento assim, que as pessoas se importem com ela. Isso a gente leva da infância para a vida adulta, tá? Então, assim, quanto mais é apreciado esse tempo com a família, quanto mais a família valoriza essa criança e os relacionamentos, mais elas vão desejar, né, ter essas experiências positivas e saudáveis no futuro. E aí, essa experiência também é muito importante que ela aconteça também entre os irmãos, por mais que haja conflitos. A gente sabe que sempre vai existir conflitos, né? Entre irmãos, entre pai e mãe também, entre os filhos e os pais, sempre vai existir conflitos. Mas, assim, é importante que
o relacionamento, o bom relacionamento, eles se sobressaiam, certo? E outra coisa que eles falam bem interessante é que o maior indicador de um bom relacionamento futuro é como eles se divertiram na infância, certo? Então, geralmente os irmãos que eles, por mais que eles brigassem, mas eles se divertiram muito na infância, eles tendem a ser mais unidos, né? E aí, vamos para a estratégia 12, que vai ser a última estratégia que o livro traz, que é ensinar a argumentar. E às vezes isso aí é uma dificuldade para quem vem, né, de uma criação tradicional. A maioria de nós adultos, né, a gente vem de uma criação tradicional, da gente tem que ficar calado, né? A gente não podia argumentar, o adulto tem sempre razão, né? Mas é tão importante a gente aprender isso na infância, né? Desde que a gente trate isso com o respeito, ensina aos filhos também a argumentar, mas com respeito com o adulto, com todo mundo, né? E aí a gente sabe que lidar com conflito já não é fácil para o adulto. Quem trabalha, nem precisa nem trabalhar, mas assim, a gente vê os conflitos em todos os lugares que a gente, que tiver pessoas, que tiver grupo, vai haver conflitos. Não tem como, porque as pessoas pensam diferente, tá? E aí já não é fácil para o adulto lidar com conflito. E por que a gente está esperando isso das crianças, né? E aí a gente deve ajudar essas crianças a reconhecer outros pontos de vista, fazer perguntas. É muito importante. Então, assim, como é que a pessoa está se sentindo? Por que a pessoa reagiu de tal forma? Então, isso aí também pode estimular a empatia. Isso vai ajudar. Então, assim, é fundamental ensinar as crianças a se repararem, né, após um conflito. Porque, às vezes, elas vão precisar fazer algo para corrigir do que fez de errado. Só que isso não se aplica apenas a ensinar a criança assim, peça desculpas. A gente, né, como adulta, a gente tem essa questão assim, quando a criança faz a coisa, peça desculpa a fulano. Sim, mas ela precisa entender o porquê que ela está pedindo a desculpa e o que é que ela pode fazer para reparar. E o que é que seu comportamento causou na outra pessoa, né? Não é só pedir desculpa por pedir, mas ela precisa entender, né? E se fosse com você, o que é que você sentiria se fulano fizesse isso com você? Isso aí a gente já vai ensinando a criança a se colocar no lugar da pessoa, né? Então, assim, é preciso entender o que o outro tá sentindo e por que o outro tá chateado. Então, é importante perguntar. A mesma coisa a gente pode fazer com a criança também, né? E aí, conforme a gente vai desenvolvendo, né, essas habilidades na criança, vai desenvolvendo essa habilidade da visão mental. E aí a criança vai aprender a equilibrar a importância das suas vidas interiores, né? E também as dos outros, tá? Então, essas foram as estratégias que o livro trouxe. E aí, eu vou trazer nesse último vídeo dessa série a reflexão final do livro, que é o quê, né? Os benefícios de entender o cérebro por inteiro capacita a gente para amenizar os desafios diários de criar os filhos. Por quê? Porque vai promover uma conexão e uma compreensão mais profunda entre o adulto e a criança, o que vai ajudar a moldar as mentes de uma forma positiva e com resultado. E aí as crianças vão progredir e o relacionamento com eles vai prosperar, né? Então, assim, também é importante enfatizar para que o adulto também ele não se pressione demais, porque é necessário e é essencial aproveitar esses momentos, né, que tem com os filhos, tá? Mas a gente precisa também ser realista e de pensar que a gente não pode fazer isso em tempo integral, porque vão ter os desafios, né, do dia a dia. Só que é importante que o adulto ele permaneça consciente das oportunidades diárias. Então, muitas das coisas que acontecem, né, com as crianças, tipo as teimosias que a gente chama, né, vão ser a oportunidade para a gente trabalhar isso, para a gente trabalhar esse cérebro por inteiro, tá? E aí também é muito importante que haja um momento de relaxamento e de diversão juntos. É muito importante que os pais se divirtam com os filhos, parem, sentem para brincar com os filhos. Isso vai trazer tantas memórias afetivas positivas para eles e vão ser esse tipo de relacionamento que eles vão querer no futuro, né? E aí vai também fortalecer esse laço familiar
eles vão se sentir mais acolhidos, ouvidos e cuidados, tá certo? Então, a gente finaliza aqui hoje esse estudo desse livro tão fantástico, né? Que pelo menos para mim foi um livro assim que mudou muita coisa, minha visão, né, com relação às crianças, né? E aí até a gente enquanto adulto, quando a gente lê, a gente se vê refletindo sobre várias coisas da nossa própria vida, né? De como nós mesmos lidamos com os nossos sentimentos e nossas emoções, certo? Então, a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal. Vou trazer mais algumas coisas que são muito importantes. E aí, se vocês também tiverem alguma ideia do que eu trazer pra gente falar aqui, pra gente comentar, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo.